Deus vai falar com você através desta mensagem. Até quando vou sofrer? No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, diz assim: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Um dos maiores questionamentos na vida de um cristão é a respeito do seu sofrimento. Muitos acham que só porque são amados por Deus e receberam a salvação por meio do sacrifício de Jesus, eles não deveriam sofrer neste mundo. E esse tipo de pensamento é alimentado por uma teologia muito comum nas igrejas neopentecostais, que prega a vitória sobre todos os males, a cura sobre todas as doenças e a prosperidade financeira acima de qualquer outra coisa. Mas será que essa visão sobre a vida cristã está de acordo com a Bíblia? É sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. Muitas pessoas acreditam que, por estarem firmes com Deus e vivendo em santidade, elas estão livres de qualquer tipo de sofrimento. Mas esse pensamento está errado, porque passaremos por muitas aflições. Olha o que diz o Salmo 34:19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. E veja o que Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 20. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. E talvez você esteja se perguntando: mas Vinícius, se Deus é tão poderoso e misericordioso como a Bíblia diz, por que ele não acaba com o sofrimento dos seus filhos de uma vez por todas? É porque se ele fizesse tudo isso, o ser humano não precisaria colher os frutos de suas escolhas e levaria uma vida segundo a sua própria vontade, não a vontade do Senhor. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O fato é que Deus nos criou com a capacidade de pensar, para que possamos refletir antes de tomar decisões, porque todas elas geram consequências. E muitas de nossas escolhas e atitudes geram sofrimento não somente em nós, mas para as pessoas à nossa volta. Veja o exemplo de Saul. Ele foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel e recebeu do Senhor tudo o que era necessário para governar aquela nação da melhor forma possível. Porém, se analisarmos o livro de 1 Samuel, veremos que ele foi rebelde e desobediente em diversas situações. Por causa disso, ele perdeu a bênção do Senhor e o seu reinado para Davi. Ele também viu o seu exército ser destruído por povos inimigos. E por fim acabou com a própria vida no campo de batalha. Foi um final trágico para Saul, mas ele apenas sofreu as consequências das escolhas que fez durante a vida. Por isso o que Deus quer que você saiba hoje é que ele tem um propósito por trás do seu sofrimento. E mesmo que essa dor seja consequência dos seus erros, ele pode te restaurar. Deus é tão bom e misericordioso que mesmo quando falhamos e o decepcionamos, ele não desiste de nós e se compromete em nos ajudar. Mas a pergunta que fica é: será que temos permitido que Deus nos molde e nos transforme? Por exemplo, existem muitos cristãos que passam por lutas e sofrimentos e, em vez de acreditarem nas promessas de Deus e do que ele é capaz de fazer, ficam se fazendo de vítimas, chorando pelos cantos, se lamentando o tempo todo, pedindo oração para todo mundo. Não que pedir oração seja errado, mas nesses casos só demonstra uma espécie de coitadismo, vitimismo, autopiedade. Vamos ver o exemplo de Neemias, um judeu que trabalhava como copeiro do rei da Pérsia. Certo dia, ele recebeu a triste notícia de que Jerusalém estava destruída e que seus irmãos israelitas estavam vivendo em meio à miséria e à desgraça. Neemias capítulo 1, versículos de 1 a 4. Ele chorou muito com aquela situação e ficou tão triste que até o rei percebeu o abatimento daquele homem.
Porém, se você ler todo o primeiro capítulo do livro de Neemias, verá que por mais que ele tenha chorado e se lamentado, não ficou se fazendo de coitado por causa da situação do seu povo e da sua terra natal. Ele orou, jejuou e se comprometeu a ir até Jerusalém para consertar o que precisava ser consertado. Veja o que Neemias disse aos homens que o acompanharam para ajudá-lo em Neemias capítulo 2, versículo 17. Vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Da mesma forma, não podemos permitir que as lutas e dificuldades nos desanimem completamente. Não podemos nos entregar à dor e ao sofrimento e ficar nos fazendo de vítimas. Nós podemos até chorar, mas também temos que buscar forças no Senhor e não se conformar com o que estamos passando. Então, se você está passando por um problema financeiro, se o seu casamento está em crise ou qualquer outra coisa, você tem todo o direito de chorar e ficar triste. Mas Deus espera que você enxugue as suas lágrimas, levante a sua cabeça, peça pela ajuda dele e comece a agir como verdadeiro filho de Deus para resolver a sua situação. Se for preciso, procure um novo emprego, peça perdão ao seu cônjuge, faça qualquer coisa para resolver aquilo que está fazendo você sofrer. Tome uma atitude. Alguns líderes religiosos têm ensinado que não podemos sofrer neste mundo, pois o sofrimento do cristão só acontece quando ele está em pecado. Mas isso não é verdade. Se fosse assim, Jesus não teria dito que nesse mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo, segundo João 16:33. Além disso, quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, vemos o quanto ele sofreu, não por estar em desobediência, mas por estar seguindo a Cristo de coração. E em momento algum, ele reclamava das provações que enfrentou. Isso está escrito em 2 Coríntios 11, de 24 a 30. Isso nos mostra que, em vez de reclamar e ficar culpando o diabo ou tentar encontrar uma causa para o seu sofrimento, o cristão deve se fortalecer no Senhor. Nós precisamos nos revestir do poder de Deus e fortalecermos uns aos outros. Veja o que o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhem-se debaixo da mão poderosa de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Infelizmente, o que mais temos visto nos dias de hoje são cristãos se colocando no centro de tudo, achando que Deus está a serviço deles. Muitos líderes têm pregado somente bênçãos e prosperidade, escondendo o verdadeiro sentido da mensagem do Evangelho, e com isso gerando crentes fracos que rejeitam os ensinamentos da Bíblia e acham que toda a nossa glória está nessa vida. Isso é muito perigoso. Veja o alerta deixado a todos nós pelo profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Deus não quer que você viva enganado, meu irmão e minha irmã. Por isso, Ele quer que você entenda que, além do sofrimento, muitas vezes ser consequência de nossas escolhas ruins, Ele também é usado por Deus para provar e purificar o nosso coração. Isso quando você permite que Deus faça isso.
É por isso que a Bíblia diz que devemos ter paciência e sermos perseverantes em meio às aflições, pois essas lutas e dificuldades irão um dia cooperar para o nosso bem. Veja o que está escrito em Tiago, capítulo 5, versículos 10 e 11. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Lembre-se disto. Todo esforço tem sua recompensa, assim como o sofrimento tem o seu consolo. A palavra de Deus nos diz que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados, em Mateus 5,4. E que as dores deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8,18. Por isso, meu irmão, minha irmã, não fique procurando um culpado pelo seu sofrimento. Às vezes você vai sofrer justamente por ter escolhido seguir os passos de Jesus. Então, em vez de ficar chorando pelos cantos e murmurando pela sua falta de sorte, entre aspas, enxugue as suas lágrimas, assuma o seu poder e autoridade no nome de Jesus, aproprie-se de tudo que o Senhor já te concedeu através da obra consumada da cruz e comece a fazer tudo o que for possível para mudar a sua situação. Ore comigo assim. Pai amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Querido Deus, muitos dos meus irmãos e irmãs que oram comigo neste momento não entendem seus sofrimentos. Ficam buscando os porquês dos seus sofrimentos. Que eles entendam que os sofrimentos fazem parte da vida de um cristão e que temos tudo o que necessitamos para superá-los através da obra consumada da cruz. Toque esses corações, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.